Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Bedenur, convidando você para mais esta aula. Então fique conosco até o final desse vídeo, certo que vai ser bênção para a sua vida. Eu quero desde já pedir a você, querido e amado amigo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E é isso. Vamos lá, queridos irmãos, nós estamos chegando já no final do nosso trimestre, graças a Deus que nós já estamos vencendo o primeiro trimestre do ano. Com esse retorno do canal EBD Núcleo, temos tido um apoio abençoado de você, queremos pedir que você continue nos apoiando. Estamos aqui na nossa lição de número 12, que tem por tema a igreja e a cultura de seu tempo. Tema muito oportuno. Nós estamos tratando sobre essa questão de cultura, de evangelismo, né? Há duas lições passadas. Se você quiser revisar os temas passados, você pode ficar à vontade, estão disponíveis aí na playlist desse trimestre, tá certo? Nosso texto ele se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2. E disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 17, versículos de número 20 até o versículo de número 31. Pessoal, antes de nós entrarmos nessa lição, eu quero levar esse momento de reflexão a nós pensarmos em umas palavras que serão muito abordadas. Uma palavra que será muito abordada nessa lição que é a ideia da contextualização. Acho que seria uma contextualização. Fiz algumas pesquisas e fiz algumas anotações para... Existe um tema, um assunto, um acontecimento, ou até mesmo uma cultura, que tenha algum sentido com o ambiente e a situação em questão. Atribuir melhor sentido a esse assunto para que ele seja totalmente esclarecido. Exemplo, nós temos um tema, nós temos um fato, e esse fato precisa ficar bem entendido. Então, para que esse fato fique bem entendido, você vai analisar alguma coisa no seu meio, na sua época, na sua realidade, para esclarecer esse fato. Diga-se de passagem, eu trago uma outra expressão, a metáfora. A metáfora trata-se de uma comparação, comparar algumas coisas e encontrar alguma coisa em comum nela, para que encontre assim, para que assim consiga entender algo. Por que nós trabalhamos essas duas expressões? Contextualização é entender o contexto, né? E apresentar uma maneira prática e fácil e objetiva para entender algo, porque isso será tratado no decorrer dessa lição. Nós falaremos de cultura, de contextualização e também de evangelho. Eu preciso que você não se esqueça de verificar os objetivos, adaptá-los, entender, refletir. Esses objetivos estão muito bons no decorrer dessa aula e são muito bem elaborados nos tópicos, então não se esqueça de fazer isso. Queridos irmãos, nós chegamos aqui ao nosso tópico de número 1, que tem por tema Paulo e a cultura vigente. E a nossa introdução traz uma pequena definição sobre cultura. Podemos definir cultura como o conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que influencia nas artes, na religião, na ética, etc. Então, esse conjunto de valores, ele é subjetivo a cada cultura. Cada cultura tem o seu conjunto de valores. Então, por isso que as culturas elas são várias e é um pouco complicado a gente estabelecer uma acima da outra, porque cada um tem o seu valor social. Nem colocar uma cultura acima da outra, né? Porque cada contexto, cada pessoa veio de uma cultura, tem um conhecimento. Nós vamos entender algumas coisas a respeito disso no decorrer desta lição. E esse meu tópico, Paulo e a cultura vigente, fala a respeito do apóstolo Paulo. Paulo ele recebeu forte influência de sua cultura local. O apóstolo nasceu em Tarsis, uma importante cidade na Cilícia. Está em Atos capítulo de número 21, versículo de número 39. Ponto estratégico de síntese entre Oriente e Ocidente, recebendo forte fluxo de cultura grega, oriental e romana. Então, Paulo ele cresceu, ele nasceu em um ambiente que tem muita influência cultural. Então, logicamente que ele vai trazer isso para dentro de si. Qualquer cultura que nós nascemos, que nós nos formamos, que
que nós vivemos, que nós convivemos, nós trazemos acervos dessa cultura dentro de nós, do nosso conviver, do nosso falar e etc. Então, além disso, ele estudou com Gamaliel, né? Aprendeu a fazer tendas conforme Atos capítulo 18, versículo de número 13, e ainda jovem foi estudar em Jerusalém sobre a orientação de Gamaliel. Isso também fomentou algo na cultura dele. Então ele tem diversas influências das diversas culturas em que ele esteve, em que ele conviveu, em que ele habitou. E ele levou tão a sério a ideia do judaísmo que ele chegou até mesmo a ser perseguidor da igreja. Porém, nós conhecemos a história no capítulo 9 de Atos, que Jesus o encontrou e ele agora é convertido para o evangelho, e agora ele é pregador das boas novas, totalmente o oposto daquilo que outrora ele é. Então, agora ele passa a defender princípios bíblicos que são opostos às culturas das que ele havia recebido. Então aqui nós já podemos entender alguma coisa do evangelho e como que ele vem de encontro às nossas crenças, de estabelecer a crença bíblica e o parâmetro do céu. Porque eu não estou falando que que o evangelho está aqui para suprimir as culturas, não. A cultura do céu, ela tem os seus parâmetros, os seus valores e os seus limites estabelecidos pela Bíblia. Mas vejamos mais algumas coisas. Então, com Paulo nós aprendemos essa ideia de se contextualizar. Então, ele primeiro, antes de falar de contextualização, Paulo ele traz essa ideia de que o evangelho está agora acima, de que ele veio para que nós sejamos pessoas diferentes. Tanto é que o nosso texto do dia fala sobre a transformação do vosso entendimento, né? Que não tomemos a forma do mundo, que é isso, é a ideia de que o evangelho está acima, né? E está acima e que estabelece um padrão que não está conforme o que o mundo prega, mas diferente. E Paulo ele já vem trazendo essa ideia de contextualização dentro, por exemplo, do texto de 1 Coríntios 9, versículos de 9 ao 23, em que ele chega assim: eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, né? Ele vai e ele conhece a cultura, ele se adapta à cultura para trazer dentro daquela cultura o entendimento do evangelho. Certo que a nossa leitura bíblica em classe, o capítulo 17, versículos 20 ao 31 de Atos, que fala do momento em que Paulo chega ali no Areópago e vê diversos altares e encontra um vazio e diz que aquele altar ao Deus desconhecido esse Deus desconhecido, ele era Jesus. Então Paulo ele entra na cultura, ele faz, uma pesquisa em geral dessa cultura e encontra ali um espaço para revelar o evangelho de Jesus. E ali então, aqui mostra, como nós já falamos em algumas lições passadas, o trabalho do missionário, em que ele vai estudar a cultura, vai analisar, vai pesquisar e vai encontrar ali um modo para apresentar Jesus. É por isso que no início da lição nós falamos sobre contextualização, que é pegar um tema e procurar a maneira mais simples, mais objetiva e mais óbvia e apresentar ele. Olha só quanto trabalho Paulo tinha e os nossos missionários, e nós também precisamos ter em visitar as culturas. Estamos em uma cultura pós-moderna, tecnologia, WhatsApp, internet, Instagram. Então em tudo isso nós precisamos encontrar um espaço para apresentar Jesus através da contextualização. Então Paulo ele entrava nas cidades, conhecia as culturas e apresentava a Cristo sem se contaminar com aquilo que tinha de errado nas culturas. Nós passamos a refletir sobre isso, do quanto nós precisamos conhecer o mundo, estudá-lo para pregar o evangelho, mas sem nos contaminarmos com ele. Romanos 12:2. O tópico de número 12 tem por tema evangelize na sua cultura. E ele já inicia de uma maneira tão bacana. Olha só, como aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura nem tampouco demonizá-la, como muitas pessoas fazem. Isso é triste, isso é preocupante, porque essas atitudes, digamos que etnocêntricas, elas acabam afastando as pessoas do evangelho e acabam desqualificando o trabalho que o evangelista, o evangelizador, ele tem que ter. O cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando-as como ferramentas de contextualização para levar o evangelho. Eu já te falei, ele chega lá, ele estuda a cultura e ele encontra ali um espaço
que quando ele apresenta a Cristo, as pessoas não têm como correr. Paulo fez muito isso. Citamos o capítulo 17 de Atos, quando você vai ler, por exemplo, Tessalonicenses. Paulo, quando ele vai descrever ali no capítulo 4 sobre o arrebatamento, sobre o encontro com o Senhor nos ares, ele já estava dentro da cultura dos Tessalonicenses, porque tinha religiões que ensinavam ali o mito de Cabiros, salvo engano, que falava sobre um encontro em que eles tinham numa mata, eles iam nos bacanais, ficavam bêbados, embriagados, se prostituíam e encontravam ali com o seu Deus. Aí Paulo pega e diz, olha, o encontro com o Senhor nos ares vai acontecer, que é o arrebatamento. E aí ele vai e diz que nós temos que possuir o nosso vaso, o nosso corpo em santificação. Então ele entra na cultura, ele analisa, ele pesquisa e traz uma revelação de Jesus Cristo ali. Aí eu, pesquisando algumas coisas a respeito dessa temática, encontrei nesse livro Evangelho e Cultura, muito importante para esse momento, ele citando um autor chamado Rofet, que é o Justo Gonzalez aqui no caso. Ele nos diz que a relação entre cristianismo e cultura deve ser vista sempre dentro de um contexto histórico, né? Ou seja, o evangelho chega, mas ele tem um contexto histórico, uma sociedade ali que deve ser a porta de entrada para o evangelho. Vamos lá, mais um pouquinho. A mensagem do evangelho não é exclusiva de uma cultura em particular, mas sendo de caráter universal, pode e deve ser vivida na particularidade de cada cultura específica. A mensagem do evangelho, ela é da cultura do céu, né? A Bíblia, ela é a revelação de Deus, ela é a cultura do céu. E que ao chegar para nós, ela deve ser experimentada por cada cultura na sua particularidade. Nossos queridos indígenas, existe um espaço ali para que Jesus chegue até ele. Os nossos queridos irmãos africanos, existe um espaço na sua cultura para que Deus chegue. Diga-se de passagem, essa é a tese defendida no livro O Fator Melquisedeque, que em cada cultura Deus ele deixou, porque isso trata-se da soberania de Deus. Em cada cultura Deus ele deixou um espacinho, uma brecha, para que ele se revele e chegue a redimir essa cultura. Isso é maravilhoso. É claro que o autor não foge à realidade que as pessoas que proclamam o evangelho em uma cultura distinta de sua, inevitavelmente o fazem a partir da perspectiva de sua própria cultura. Eu não posso chegar com alguém e impor um valor meu diante dele e mostrar que a vivência deles está errada. Mas dentro da palavra de Deus, ao analisar, ao colocar no crivo, ele vai perceber que existem algumas práticas dentro da sua cultura que não são compatíveis com as ordenanças bíblicas. Embora ele conheça que isto é inevitável, salienta dois processos que ocorrem em todo o fenômeno: o contato cultural, a saber, a aculturação e a inculturação. Essas duas expressões diz respeito ao fato de conhecer a cultura, de se adaptar dela, de trazer ela para si. Estou falando da ideia do pregador, do missiólogo, de trazer para si e de mostrar ali um espaço para que Jesus chegue a esses povos. Então, esse livro é muito oportuno, tá? Justo Gonzalez, Cultura e Evangelho. Diga-se de passagem, Justo Gonzalez é um importante historiador que tem livros muito importantes sobre a história da igreja. Mas veja bem, nós estamos falando de contextualização. Jesus ele não pediu que nós nos isolássemos. Ninguém vive isolado, irmão. As pessoas demonizam as culturas para viver. Não, Jesus nunca ensinou isso. Tanto é que na oração sacerdotal ele fala: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Nós vamos permanecer aqui, mas vamos estar puros, limpos, tá? Por quê? Porque temos a ideia da palavra do Senhor em nossos corações, nos purificando, nos limpando cada dia mais. Então, o 2.1 diz: a cultura a favor do evangelho. Devemos construir pontes culturais para pregar o evangelho em um ambiente diversificado, como nós já citamos aqui até o escritor Justo Gonzalez. Olha só, e ao mesmo tempo que a gente entra numa cultura que a gente conhece ela, que a gente contextualiza o evangelho a ela, nós devemos tomar também cuidado, né? Ao mesmo tempo também precisamos perceber os limites entre cultura e pecado. Nem tudo que uma cultura apresenta que é para eles algo cultural, costume, se apresenta como pecado, nós temos que tomar cuidado. Isso é importante nós citarmos, tá? Quando Daniel foi na Babilônia, se sentiu normal, talvez pensasse que fosse normal estar aí nas finas iguarias do rei, deleitar, mas ele rejeitou isso, mostrando que, embora eles tivessem uma cultura diferente,
e para fazer a diferença ali, ele continuava sendo crente. Precisamos ter a mentalidade de Daniel. Isso é muito importante. Então, quando Daniel chega ali, ele encontra uma cultura, ele apresenta sua contracultura diante daquilo. Então, o evangelho ele também é assim, que nós estamos em uma cultura, até conhecemos ela, até utilizamos ela para conviver, mas e recusando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então aqui já apresenta a questão da contracultura. Do mesmo modo, o evangelho não é apenas um agente passivo e submissão à cultura, mas um agente transformador. Então nós vamos estar em culturas diferentes, vamos conhecer, vamos nos adaptar, mas rejeitar aquilo que não é da vontade de Deus. Nosso tópico de número 13 ele tem por tema o que é contracultura. A contracultura é definida como a mentalidade dos que rejeitam e questionam alguns valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Portanto, a contracultura ela se opõe ao que é normal e habitual em determinada cultura. Então, a contracultura é quando alguém se opõe ao que uma cultura apresenta, se opõe e despreza, tá? E desse mesmo modo, a igreja ela apresenta uma contracultura do mundo, né? Porque se nós pregamos e entendemos que é necessário nós termos uma vida de santidade, de separação, embora nós permaneçamos no mundo, como eu já falei da oração sacerdotal, capítulo 17 de João, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do pecado. Então a igreja ela apresenta essa contracultura, que nós vamos nos portar contra esses valores da cultura, porque nós sabemos, pessoal, mas nós estamos em uma cultura pós-moderna, como nós já citamos em algumas lições passadas, em que a família não é mais correta, inclusive trazendo a ideia do escritor polonês, se não me engano, Zygmunt Bauman, que fala a respeito de uma modernidade líquida, ou seja, nada é sólido, nada é líquido, tudo é muito relativo, né? A família não é bem assim, o gênero não é bem assim, né? A ética não é bem assim. Então, a esses pontos culturais nós vamos nos opor, porque a palavra de Deus condena, e nós estamos aqui para viver em santidade, conforme Hebreus 12, acho que é 14, que fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, naturalmente, um cristão ele é alguém para viver uma contracultura do mundo vigente em que nós estamos inseridos. Foi isso que Paulo fez, que eu te falei no início, né? Ele chegava na cultura e desprezava aquilo que era, ele se apossava daquilo que ele conseguiria para anunciar o evangelho, mas desprezava aquilo que era contrário à palavra de Deus. Você ao ler as epístolas paulinas, você vai percebendo cada vez mais isso. Mas escute, a contracultura cristã é como um sistema de valores cristãos, padrão ético, devoção religiosa, estilo de vida, relacionamento, onde os padrões, valores e maneira de viver são delineados pelo governo de Deus, independente das pressões opostas pelo mundo. Pelo governo de Deus, pela palavra de Deus. Ela é quem define o nosso modo de viver. A nossa cultura ela é definida pela palavra de Deus. Então qualquer ação, qualquer atitude, qualquer situação em que a sociedade nos apresente que seja contrária à palavra de Deus, nós vamos recusar. Os apóstolos dizem aqui no capítulo 4 de Atos que diz que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É importante nós falarmos isso aqui. Tá? Até porque estamos falando de adolescentes, como nós, jovens adolescentes, o qual a nossa cultura ela é muito chamativa para nós. Mas ao termos a Bíblia na nossa mente, nós vamos entender, ou no nosso coração, como o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vamos entender que alguns terrenos nós não podemos pisar, né? Pois nós estamos em santificação, em processo de separação. Olha, o 3.1 diz: rejeite os padrões do mundo. A Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo e nos exorta: 1. Não ameis o mundo, está em 1 João 2,15, e 2. Não vos conformeis com este mundo. Aí quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: torna-te padrão. Então, nós temos que desprezar algumas coisas. Nós temos que fazer jus ao que a Bíblia ela nos manda. Não ameis o mundo. Mas que mundo é esse? Sendo que João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Enquanto o que um apresenta as pessoas como o mundo, o outro ele fala dos valores do mundo, do sistema mundano. Nós não podemos amar um sistema que odeia cristãos. Nós não podemos amar um sistema que é a favor de morte, de drogas, etc. Então nós temos que odiar esse sistema, né?
E não vos conformar, não tomar a forma, não ser conforme o mundo, mas sermos diferentes. Então aqui tem alguns pontos. Primeiro, se nós formos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus, desse sistema. Nós seremos inimigos de Deus. Não são pessoas aqui, tá bom, pessoal? Apesar de que algumas pessoas nós não temos de fato que estar próximos a ela. Mas a ideia aqui não são pessoas, é um sistema que nós não temos que ser amigo dele, tá? Versículo 15 de 1 João, capítulo 2, diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o sistema, lembra? Nada do sistema mundano vem de Deus. Conforme 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Outro ponto, ponto 3. O mundo é passageiro e o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Então, precisamos ser diferentes numa sociedade corrompida, tá? Precisamos brilhar nessa sociedade, por isso nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. A luz do mundo, ela age de uma maneira que glorifica ao Senhor, como diz lá em Mateus 5, acho que é 13, 14, para ele dizer assim: e os homens vejam as vossas boas ações e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Então, o mundo é passageiro e a Bíblia nos diz claramente a não amarmos o mundo. E que Deus ele nos fortaleça, meu amigo ouvinte, meu amigo aluno, meu amigo professor, a nós estarmos cada dia mais buscando santificação na palavra do Senhor para sermos diferentes em uma sociedade corrompida. Pessoal, muito obrigado por ficarem até o final desse vídeo. Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e de compartilhar, tá bom? E muito obrigado, pessoal. EBD Núcleo, priorizando a palavra.